Oi, pessoal. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos dando continuidade ao nosso assunto de história, falando sobre o período colonial. Nós vamos ver que o período colonial é o período desde 1530 até o ano de 1500 até o ano de 1822, ou seja, o período em que a economia brasileira começou a se organizar desde a chegada dos portugueses aqui, que ocorreu em 1500 até o ano de 1522. Essa fase da nossa história, ela é chamada de Brasil Colônia. E a gente tem que estudar principalmente como era a economia do Brasil durante o período que os portugueses governavam aqui. A gente vai observar que durante o período colonial, a gente consegue então perceber principalmente que essa economia ela estava baseada e ela era controlada principalmente pelos portugueses que mandavam aqui durante mais de 300 anos. A gente vai observar que durante o período colonial, a economia brasileira ela foi controlada pelos portugueses. Então, os portugueses, para controlarem a nossa economia, eles estabeleceram o chamado Pacto Colonial. Esse pacto é um acordo colonial porque ocorreu durante o período colonial, desde 1530 até o ano de 1822. A gente vai observar aí, por exemplo, que já se inicia esse conteúdo com a charge, né? Que está representando o rei, controlando o Brasil por uma jaula, preso, e exatamente era dessa forma. O Brasil estava preso e não poderia vender e comprar a nenhum outro país que não fosse Portugal. A gente vai observar então, pessoal, que o que foi o Pacto Colonial? O Pacto Colonial foi o exclusivo comercial metropolitano. O que é isso? Portugal criou várias leis, várias normas, que Portugal era chamado de metrópole e o Brasil era chamado de colônia. Nós vamos ver que foram várias leis e normas criadas por Portugal para mandar na economia brasileira. A gente vai observar que, para dominar o Brasil, houve então o controle sobre a economia brasileira. Ou seja, o Pacto Colonial é um acordo feito entre Portugal e o Brasil, e esse acordo, ou chamado de Pacto Colonial, nós vamos observar que foi um acordo feito entre dois países, onde a colônia, que era o Brasil, ele só poderia vender e comprar produtos a metrópoles. Ou seja, a gente vê, nós temos aqui um erro, deixa eu colocar aqui só, metrópole. Metrópole era Portugal. Então a gente vê que o Brasil estava preso a Portugal, podendo comprar e vender produtos exclusivamente a Portugal. Então a gente vê que o Brasil estava preso a Portugal durante todo o período colonial, não podendo comprar e nem vender produtos a outro país. A gente vê então a partir desse momento que o Brasil foi explorado, durante muito tempo foi explorado por Portugal em relação à sua economia. E principalmente tratando da questão econômica durante o período colonial, a gente vai observar que o Brasil entregava as suas matérias-primas baratas a Portugal e Portugal vendia seus produtos caríssimos aqui para o Brasil. E isso é o que nós chamamos de pacto colonial. Além do Brasil se obrigar a comprar e vender os produtos a Portugal, que através de um acordo chamado de pacto colonial, nós temos aí a chamada economia colonial. Quais são as características da economia durante o período colonial? Pessoal, a gente pode observar que durante o período da economia colonial, a gente começa então a perceber que existiam algumas características particulares a esse período. A gente consegue perceber que existia a primeira característica, que eram quatro características da nossa economia durante o período colonial. Existia o latifúndio, a monocultura ou plantation, existia a mão de obra escrava e o que era produzido era feito para vender para outros países, para o mercado externo. Então veja, primeira característica da nossa economia colonial é que ela acontecia em grandes fazendas. Então ela acontecia em latifúndios, uma grande fazenda, porque eles acreditavam que quanto maior a fazenda, maior seria a produção. Segunda característica era a monocultura ou plantation. Nós vamos ver que a monocultura ou plantation é quando existe o que? A produção exclusiva de um produto em uma determinada fazenda. Eu coloquei a definição aqui no terceiro slide falando sobre plantation. Plantation é uma palavra inglesa
a gente vê que é um sistema agrícola que produz exclusivamente um produto. Por isso que é chamado de plantation ou monocultura. Mono, cultura, um produto. A gente vai observar que ele foi utilizado bastante aqui no continente americano, sendo mais tarde levado para a África e também para a Ásia, principalmente tratando-se da produção de gêneros tropicais, e é atualmente comum nos países subdesenvolvidos, pobres, com as mesmas características, exceto por não mais empregar a mão de obra escrava, já que é proibida a utilização de escravos. Então a gente vê, pessoal, que essas grandes fazendas, elas produziam exclusivamente um produto, que era chamado de monocultura, ou então pode ser chamado de plantation. Uma produção agrícola que produz exclusivamente um único produto. E essas grandes fazendas que produziam exclusivamente um produto, que poderia ser o algodão, poderia ser a cana-de-açúcar, utilizava a mão de obra escrava em grande quantidade. Aqui no Brasil chegou a ter 5 milhões de escravos durante o período colonial e durante o período imperial do Brasil. E a gente vê o que era produzido durante o período colonial, que é a quarta característica do nosso período colonial, da nossa economia, é o que era produzido, ele não ficava aqui no Brasil. Esses produtos eram feitos e produzidos para serem vendidos para o mercado externo, para outros países. Então a gente vê que essas eram as 4 características do período da nossa economia colonial. O latifúndio, grandes fazendas. A nossa economia, essas grandes fazendas produziam exclusivamente um produto, que pode ser chamado de monocultura ou plantation. Utilizava a mão de obra escrava e o que era produzido era produzido então para ser revendido para outros países.